primeiro lugar, eu queria agradecer, né, bem particular, né, agradecer a presença de todo mundo aqui. É um evento que eu estou fazendo em parceria com a Brosai, mas o que me deixa mais feliz é estar aqui e ver amigos. Eu tenho um amigo aqui que foi alfabetizado comigo, que estudou no ginásio, que estudou no colegial, que fez faculdade comigo, amigos da vida, e tenho vários clientes aqui de setores da alimentação. Então o prazer de poder estar aqui e fazer esse evento é dividir conhecimento com vocês. Eu pedi para Iá fazer meu discurso, né? Mas ela falou que não ia fazer. Faz com a sua cara que vai ficar melhor. Então eu não vou ler aqui, vou deixar para cá. Só tem uns pontinhos aqui. E eu vou ser bem rápido, porque meu desejo hoje aqui é que vocês aproveitem esse evento e saiam daqui felizes por ter aprendido e para usar para a vida e usar para os negócios. Eu foquei bastante em pessoas que têm negócio, né, os amigos meus que têm negócio, e também veio gente aqui que eu gosto muito, que é um prazer enorme estar aqui. Se acontecer isso de vocês saírem daqui satisfeitos, o meu desejo está atendido, tá? Eu vou deixar agora o show com essa dupla aí, com o Marco Antônio, com o Diogo. Agora eles vão coordenar aí a apresentação para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio Geraigiri. Não foi você? Deixa o pessoal sentar, fica à vontade, pessoal. Sejam bem-vindos, tudo bem? De volta na cidade de Campinas, que para mim é uma alegria, minha segunda casa. Me formei em odontologia aqui na década de 90, depois minha vida tomou um rumo todo para a área de negócios. E novamente nos encontramos aqui com o Pita, nessa cidade, com todos vocês, já antecipadamente agradecendo pela presença. Falando rapidamente da minha trajetória, após a minha breve jornada na área de saúde, eu fui trabalhar no varejo junto com a família, e aí tem um pouco do que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Era uma rede de varejo que por 50 anos foi líder na região da Baixada Santista, em farmácias, e foi sempre inovadora, onde eu aprendi também a usar tecnologia em negócios, e entendi como é importante você usar essa tecnologia para você poder traçar as estratégias, coordenar equipes, controlar os clientes, os processos, as vendas, isso já na década de 90. Né? Muito tempo já se passou de lá até aqui. E de lá para cá eu tive a oportunidade de fundar algumas empresas, ajudar algumas startups a crescer, algumas startups tomaram um vulto internacional, muitos são conhecidos aqui pelo Brasil também e fora do Brasil. E essa experiência toda a gente trouxe para a Brosai. Então, a Brosai é uma empresa fundada em 2024, mas que traz um conhecimento e toda uma experiência em negócios e em inovação muito sólida, junto com o Diogo, que é meu sócio, que é alguém que foi pioneiro no mercado brasileiro, que falou de IA, trouxe para o mercado as informações através das redes sociais, é um grande influência nessa área. Ele vai falar bastante sobre ele também, mas é alguém que realmente tem a competência que eu estava buscando para que a gente pudesse estruturar esse novo negócio. E falando com o Pita numa reunião por vídeo, eu quis explicar o que a gente estava fazendo e ele realmente ficou muito impressionado com tudo aquilo que a gente conversou. Sabe um pouco daquela métrica do que as redes sociais falam sobre inteligência artificial. E eu imagino a confusão que está na cabeça de todos vocês, porque também fica na nossa cabeça, né? Cada hora que você abre o Instagram, você abre o TikTok ou uma outra rede social, tem um novo lançamento, IA, dá até raiva às vezes, tantas vezes que fala de IA. Já criaram um meme daquele senhorzinho no caixa do supermercado jogando o produto para ele guardar na sacola, não sei quem viu aqui. É um pouco do sentimento que a gente tem, né? Tanta coisa que sai que dá a impressão de que a gente está perdendo alguma coisa, que nós estamos atrasados, que a gente perdeu algo de importante. E muito disso é o que a gente chama mais de hype, né? É mais moda, mais
propaganda do que falar de inteligência artificial nos negócios. É muito mais fácil, e parte da nossa missão de hoje é destrinchar de uma forma tecnicamente bem construída, mas de uma linguagem simplificada, para que não saiam daqui com dúvida a respeito do que a gente quer passar para vocês. Não vão ensinar ninguém a usar a ferramenta aqui, não é o lugar que a gente faz isso, né? Nós temos toda uma linha de trabalho de educação corporativa, um portfólio de treinamento, que é onde você vai pegar na mão e vai fazer junto. Hoje, o que eu quero que vocês esperem desse nosso encontro aqui? De nós entendermos o que significa a inteligência artificial dentro das empresas, a evolução rapidamente desses últimos 30 anos, o que aconteceu e como é que eu faço para dar o primeiro passo. Isso vai ficar, isso é moda, isso acontece assim rapidamente, eu consigo sobreviver no tempo, a gente vai falar um pouco disso, trazer casos concretos de empresas nacionais que estão fazendo negócios fantásticos, mudando conceitos e criando caminhos dentro dessa ferramenta, e aí a gente acredita, e o nosso desejo é que todos saiam daqui com um pouco mais de vamos dizer assim, firmeza para poder tomar algumas decisões que vão ser precisas daqui por diante. Porque uma coisa eu tenho certeza para dizer para vocês, o mundo dos negócios não será mais o mesmo depois dessa enxurrada que a gente tem de novas tecnologias. Antes de qualquer coisa, nós recebemos aqui toda a planilha de inscrição dos participantes. E nós ficamos encantados com o resultado que a gente encontrou. Então, dos mais de 90 inscritos nesse evento, 75% dos que estão aqui presentes são pessoas em posição de liderança e de decisão. E o índice de interesse nesse assunto varia entre 9,5 e 10, que foram as notas máximas do questionamento. Então, veja, o público aqui não quer saber o que é IA. O público aqui quer saber como é que eu faço para sair do papel e ir para cima. É claro que tem muitos aqui entre nós que já fazem, que já têm projetos, que já estão andando de alguma forma com isso, alguns mais avançados do que outros, mas nós esperamos trazer alguns parâmetros e alguma linha de lógica que deve ser trilhada antes de você colocar um elemento completamente novo dentro da cultura da empresa. Hoje, os nossos colaboradores, os funcionários, eles ainda se assustam com a ideia de que você está substituindo pessoas, trocando pessoas. E a gente vem trazer uma visão um pouquinho diferente disso. Esse dado é muito representativo, principalmente na minha visão, na minha forma de enxergar o mundo, porque a Forbes, ela desde a década de 50, ela emite uma lista das 500 maiores empresas do mundo. E hoje, 70 anos depois, 90% dessas empresas não estão mais nessa lista. Muitas delas nem existem mais. E por que isso aconteceu? O que houve nas decisões, nos modelos de negócio, nas tendências de mercado, que fez com que essas empresas se extinguissem? Ou então que elas perdessem uma participação tão radical? Eu fico imaginando e falo para o Diogo, eu deveria ter no meu bolso aqui um celular Kodak, né? Não faz sentido? Quem nasceu aqui da década de, sei lá, 60 para frente, talvez, ou 50, 50, né? 50, 40, né? Pegou essa fase, né? Máquina fotográfica era Kodak, tá certo? E ela não apostou nisso. Isso é um exemplo batido, banal, etc., mas concreto, de que uma tomada de decisão, uma falta de visão empresarial, destrói uma companhia. E muitas vezes, no meu caso, como eu disse a vocês, uma empresa de 50 anos, que chegou a ter 70, 100 farmácias recentemente, e ela entrou em problemas graves, gravíssimos. Chegou a faturar mais do que droga raia na década de 90. Era inovador em vários aspectos. Começamos com um autosserviço numa época que ninguém tocava em produto. Fizemos a primeira loja drive-thru e achou que não ia fazer muito efeito para a sociedade. As pessoas ligavam para a gente agradecendo porque tinham idosos em casa ou crianças especiais que eles não conseguiam parar na farmácia para fazer a compra dos seus produtos, e ele conseguia fazer apesar de nós termos um delivery há muitos anos, enfim. Então, todas essas ações que a gente fez, inovação, etc., tiveram um impacto muito grande, mas em algum momento a gente falhou.
e o mercado todo cresceu e a gente não. Isso marcou muito a minha carreira. E esse aprendizado para mim foi muito importante para que eu nunca mais perca essa visão. A visão de que o mundo muda a cada segundo. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui de que ele tem mudado numa velocidade muito, muito maior do que a gente imagina. Só para contextualizar, claro que boa parte de vocês entendem isso, mas todo esse conceito de falar sobre máquinas que podem replicar o pensamento humano, ou máquinas que podem aprender, que acabaram gerando o conceito da inteligência artificial, isso foi cunhado por Alan Turing em 1950. Você fala, pô, mas em 1950 falava de inteligência artificial? Falava. E esse termo inteligência artificial foi cunhado aqui, ó, nessa conferência de Dartmouth. E de lá para cá aconteceu muita coisa, senhores. Primeiro que, fazendo uma navegação rápida dos últimos 30 anos, na década de 90, que boa parte aqui da audiência vai se lembrar, né? Quem que não fazia aquilo, né? Botava a internet para discar, aí ia tomar banho, né? Porque era o tempo de você terminar de tomar banho e conectar na internet, e aí você ia usar toda aquela, sei lá o que a gente fazia na internet naquela vez, ficava vendo texto curto, sem muita imagem, porque senão não carregava nada, né? Então, a década de 90 foi a década em que a tecnologia pavimentou o básico, né? Que é o início, né, dos primeiros passos da internet. Os e-mails, eu lembro uma história muito bacana, que meu irmão estava comigo, meu irmão tinha aberto, a gente trabalhava junto, e ele tinha criado uma conta de e-mail. E ele chegou para um tio nosso, que era sócio do meu pai nessa empresa, e falou, olha, ele queria uma conta de e-mail. Ele olhou para ele e falou, você é um novidadeiro, né? Quem que vai usar esse troço aí? Olha que é estranho, é engraçado, porque naquele momento a gente ficou meio com um cara de paisagem, né? Falou, pô, será que isso aí vai usar mesmo? Entendem? As coisas, elas chegam devagarzinho e elas vão se consolidando. E os primeiros RPs nasciam. Já no ano 2000, o problema não era mais conectividade, o problema era integração. Então vamos criar aqui os CRMs, os sistemas empresariais, a nossa web interna, a intranet, vamos nos comunicar, vamos fazer essas coisas acontecerem dentro do nosso universo, do nosso ambiente. 10 anos depois, teve uma escalada digital. Começaram os serviços em nuvens, todo o processo de mobilidade. Aqui os amigos presentes vão se lembrar de que os telefones, eles eram grandes, né? Aquele Motorola era grandão, tijolo, aí eles começaram a diminuir de tamanho e ficar pequenininho, de repente digitalizou tudo, virou smartphone, eles cresceram de novo. Um movimento muito louco. Quem que imaginar que o celular ia ter uma importância, uma relevância? Levanta a mão, por favor, aqui. Quem é que esqueceu o celular em casa? Levanta a mão, por gentileza. Você esqueceu o celular em casa? Hoje, tá. hoje. É hoje? Hoje Não. Alguém aqui esqueceu hoje o celular em casa? Não. Voltou para buscar, né? Então veja, alguma coisa que a gente nem sabia que existia em 2010, aproximadamente, entre 2000 e 2010, né? Hoje a gente não consegue viver sem. E aí em 2010 ainda nascem aquelas plataformas que são aquilo que nós chamamos de disrupção de negócios. E é aí que o negócio começa a ficar sério, com tecnologia. Apesar do conceito da inteligência artificial ter nascido na década de 50, ela não poderia ter tomado vida naquele momento porque faltava uma coisa fundamental que chama-se processamento, capacidade de processamento. Precisava de máquina para rodar todos esses algoritmos, esses cálculos matemáticos. Precisava de poder de processamento que não existia. Quando começou a existir, imagina, quando você fala aqui, é super conhecido de todo mundo, mas vale a reflexão, né? Eu fico imaginando em que momento que os donos da rede Hilton sonharam ou imaginavam que alguém ia criar um sistema de hospedagem que não fosse vendido através da construção de um hotel. Inimaginável. Quem é que vai fazer isso? Não sei se vocês sabem, mas alguns jovens de São Francisco, precisando de dinheiro, que um quarto na República vago, buscavam alguém para ocupar aquele quarto e ganhar um dinheiro com isso. Essa necessidade gerou o Airbnb.
E depois veio o conceito do Uber. Com certeza alguém parado assim na rua, numa highway, via um carro e uma pessoa. Um carro e uma pessoa. Um carro e uma pessoa. Falou, cara, tem espaço demais nesse carro. Dá para levar outras pessoas por aí. Agora, transformar uma visão dessa num negócio bilionário como esse, só é possível através das novas tecnologias, de tudo aquilo que vem se desenhando. A pergunta que a gente faz é que a partir de 2020, nós entramos numa era que a gente chama de era cognitiva. Então a gente migrou da conectividade à cognição, onde uma máquina ela tem a capacidade de entender o contexto, seja de uma conversa, de uma interação humana, através dos seus agentes hoje, né, dos copilotos que a gente chama, aquilo que todo mundo, 98,9% ou quase 99%, todos os empresários que nós conversamos, os nossos clientes, juram de pé junto que inteligência artificial é o ChatGPT. Né? Não deixa de ser, né? Mas não se entende que o ChatGPT nada mais é do que um produto. É uma solução que foi plugada na inteligência artificial. Assim como existem inúmeras outras soluções que são plugadas na inteligência artificial. E o Diogo vai explorar isso com maestria, como sempre. Então, na era que nós vivemos hoje, a IA generativa, somada com a automação intelectual e com os copilotos, eles têm um poder de mudar completamente a visão de todos os negócios. Tudo aquilo que a gente acreditava que era um modelo de trabalho, ele começou a ruir a partir daquele momento. Nós estamos criando um ecossistema, e o Diogo depois vai dar detalhes sobre isso, para que ele faça a gestão completa do nosso negócio. E aí tem uma frase importante, se me permite antecipar essa frase, Diogo. Essa frase saiu do Vale do Silício. E eles disseram, se não me engano, foi o Sam Altman que disse, que foi o fundador o criador do site do ChatGPT. Ele disse o seguinte, que o próximo unicórnio, ou seja, aquela empresa cujo valor de mercado supera $1 bilhão, vai ser uma empresa de um homem só. E essa visão é cada vez mais sólida com todos os conceitos que a gente vai apresentar para vocês hoje. Eu deixo esse momento aqui agora com o Diogo. Para ele se apresentar. Antes disso, só mais um detalhe, né? A gente saía de um software como ferramenta, abria seu Excel e o Excel ficava aberto. Você abria o Doc e o Doc ficava aberto. Você abria um PowerPoint e o PowerPoint ficava em branco. O Pita abriu a inteligência artificial dele e ela ignorou ele, mas ela falou com ele, né? Mas aqui era só executar comandos. Nós é que trabalhamos pela ferramenta. Hoje não. A grande diferença é que a ferramenta trabalha para nós. Você programa ela, você coloca ela para rodar e ela fica executando as suas atividades 7/24, fazendo aquilo que ela foi treinada para fazer, fazendo interação em ponte e venda, e criando leads e fazendo uma série de outros serviços que muita gente ainda não viu acontecer, mas que está tomando um espaço muito grande nas empresas. Essa informação eu tinha que passar para vocês, né? Me perdoem. Esse aqui é muito importante. Olha o que aconteceu ao longo dos anos. O telefone, quando ele foi criado, demorou 75 anos para atingir a marca de 100 milhões de usuários. Marquem esse número, 75 anos. O celular demorou 16. A internet levou 7 anos para atingir essa marca. E o GPT, 2 meses. Isso mostra que, nessa trajetória dos últimos 30 anos, toda essa estrada que foi pavimentada, desde a conectividade até o momento da cognição, acelerou os processos de estruturação, de adesão e de implantação de novas tecnologias a uma velocidade jamais vista na humanidade. E tem ainda uma pequena pimenta em tudo isso, né? Quando você olha para o poder computacional e o custo de armazenagem que nós conversamos, existe uma curva muito interessante. Por que tudo isso consegue existir hoje e não existia antes? A lei de Moore, que muitos de vocês conhecem, dizia que a cada 2 anos aproximadamente a capacidade computacional ia dobrar de capacidade, dobrar.
E isso veio lá, ó, da década de 70. Olha o que aconteceu com a curva. Olha que interessante como é uma curva espelhada ao custo de armazenamento de dados. Então, assim, do mesmo jeito que a gente aumentou exponencialmente a capacidade computacional, nós reduzimos drasticamente o custo de armazenamento de dados. Você fala de IA hoje, você fala de serviço nas nuvens. Se isso não tivesse acontecido, jamais nós poderíamos falar de IA hoje. Porque o custo para manter informações, imagina quantas pessoas, 100 milhões de pessoas em 2 meses, imagina quantos bilhões de pessoas acessam as ferramentas generativas como IA, Gemini, Grok, Perplexity e mais uma infinidade delas, todos os dias. E diz que o pesadelo de Sam Altman é quando você fala obrigado, né? Você fala obrigado, vai lá, bate no servidor e volta, e isso, imagina quantas pessoas fazem isso por dia no planeta. E o resultado, pela fonte da McKinsey Global Institute, é que esse mercado de IA tende a gerar um impacto econômico anual superior a 4 trilhões de dólares e um aumento de produtividade, de crescimento da produtividade de 0,6 pontos percentuais até 2040. Isso significa todos os anos você colocar mais $1 bilhão na produtividade global, fora o crescimento do mercado econômico e das oportunidades de negócio. A gente está falando de algo que nunca foi visto nas outras décadas que nós vivemos, algo completamente fora da curva. Não é uma bolha como muitos dizem, né? E a computação quântica, que ainda é um embrião. Google tem um projeto de computação quântica muito sólido. Quantos aqui ouviram falar de computação quântica? Levanta a mão só para eu poder medir. Tá legal. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer quando a computação quântica se estabelecer. A computação quântica, a gente diz que são 1000 anos a 10, né? E aqui as apostas são todas as curas para todas as doenças, todas as formas de criar órgãos que não são rejeitados, todas as formas de você criar retinas que podem devolver visão para quem nasceu cego, coisas inimagináveis, novas moléculas de medicamento. Ele quebra, um computador quântico tem a capacidade de quebrar uma criptografia, uma senha criptografada que demoraria para o melhor computador de hoje, demoraria 100 anos para quebrar, ele quebra em minutos. Dado a sua falha, chega a ser quase alienígena, né, Diogo? É uma coisa assim, inimaginável. Foi uma transformação na metodologia de você fazer a lógica computacional acontecer. E aí eu pergunto, o que vai acontecer com a inteligência artificial quando ela for plugada num computador quântico? Não tem essa resposta. Eu acho que ninguém tem essa resposta, né, Diogo? Ninguém tem. Assim, você vai exponenciar exatamente esse conceito. Você vai exponenciar 1000 anos de existência em 10. E a gente vai experimentar algo que a humanidade nunca experimentou. Coisas que hoje para a gente é fantasia, é ilusão, é inatingível, a gente vai conseguir fazer isso. Agora, o mais importante, não dá para pular etapa. Não dá para você sair de um modelo analógico para uma computação quântica. É necessário que as empresas se adaptem a toda essa nova rotina, esse novo movimento tecnológico que está acontecendo, para que haja uma preparação no modelo de negócio e na estrutura das pessoas que vão operar junto com você. E eu deixo com vocês uma frase que foi cunhada por Andy Grove, que foi um dos caras da Intel que transformaram esse mercado de processadores, e ele dizia que apenas os paranoicos sobrevivem. E é um pouco do que a gente está vivendo no dia de hoje. Todo mundo quer saber o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, como eu devo fazer para entrar nesse novo mundo que está se formando, nesse novo modelo de negócio. Diogo. Com vocês, Diogo Lopes. Boa tarde. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Eu sou o Diogo, como o Marco disse. Eu trabalho no ramo da tecnologia há um pouco mais de 10 anos. Eu vim da indústria, nós somos da Baixada Santista, eu trabalhei com o Batom lá na Uzi Minas, vocês devem ter ouvido falar. Peguei a transição da Cozi para Uzi Minas e num determinado momento eu entendi que aquilo lá não era para mim
saí daquilo lá e falei, eu vou tocar minha vida e vou inventar moda. E comecei a empreender desde 2012. Já passei por diversos ramos de negócios, mas como eu disse, há um pouquinho mais de 10 anos eu estou firmado aí na tecnologia, estudando mais sobre isso, criando negócios com tecnologia. E hoje a gente se encontrou, eu e o Marco, e a gente sentiu uma sinergia muito boa nisso que ele falou, em tudo agora, né, no momento atual que a gente está vivendo, o que as empresas precisam entender. E a gente quis resumir nessa apresentação tudo que a gente tem visto no mercado, de tantas empresas que a gente conversa, de tantos empresários que a gente bate papo, que ainda não virou a chave, eu acho. Para poucos viraram a chave ainda do que é inteligência artificial, do que ela tem a capacidade de fazer. E nesse meio tempo também, nesses estudos, pesquisas, e quem gosta de tecnologia sabe, o negócio não para um minuto, você está o tempo inteiro pesquisando, e é por isso que a gente existe também, porque a gente sabe que cada um aqui tem um negócio, cada um tem que estudar sobre o seu negócio. Se vocês forem estudar sobre tecnologia o tempo inteiro também, vocês vão ficar malucos, não vão dar conta nem do negócio, nem de aprender tecnologia. E nesse meio tempo eu resolvi entender sobre inteligência artificial e resolvi criar um canal no YouTube. Eu fui um dos primeiros canais do Brasil a trazer inteligência artificial de uma maneira, vamos dizer assim, abrasileirada, né? Mais fácil de entender, sem muita técnica, mas uma inteligência artificial aplicada. E aqui eu coloquei as 3 primeiras thumbs do meu canal, há 3 anos atrás, falando obviamente sobre o ChatGPT, que foi o que massificou a inteligência artificial, né? Foi o que trouxe para o público. E por que eu trouxe isso aqui também? Porque até hoje, como o Marco disse, tem muita gente que acha que inteligência artificial é o ChatGPT. E esse ChatGPT que eu mostrei aqui há 3 anos atrás, teve gente aqui que nem usou, e era totalmente diferente. O próprio ChatGPT já evoluiu muito, muita coisa mudou já em relação ao ChatGPT, em relação a ferramentas de inteligência artificial. E novamente, hoje a gente não veio ensinar vocês a utilizar a inteligência artificial com a mão na massa ali, né, efetivamente. A gente quer trazer uma lucidez sobre o que está acontecendo com o mercado, a convite do nosso amigo Pita. A gente ficou muito lisonjeado de ele ter nos convidado para vir aqui e passar um pouquinho dessa experiência, dessa vivência que a gente está tendo em relação ao mercado, tá? E aí, hoje a gente está entrando, saindo um pouco só das ferramentas de chat, naquela que a gente vai e escreve um textinho, ou aquela que precisa de um comando, igual o Marco falou, né? Se você abre o ChatGPT, você vai ficar olhando para a tela, nada vai acontecer. Você tem que digitar pelo menos um oi para ele, né? Oi, tudo bem? E existem estudos que mostram que a maioria das pessoas utiliza o ChatGPT como psicólogo. E é o que acontece, né? Às vezes você está lá, tá sozinho, ela tá meio triste, deixa eu conversar com esse cara aqui, ver o que ele me fala. E ele foi criado sempre para animar a gente, né? Ele sempre, você pode falar a pior besteira do mundo, que ótima ideia, Diogo. Para fazer isso, você pode, segue esse caminho, faz isso, faz aquilo que vai dar super certo. E não vai dar certo. Vender areia no deserto, já fiz esse teste, queria vender areia no deserto. Hoje já não funciona mais, mas antigamente ele funcionava. Eu fiz esses testes há pouco tempo. Eu preciso lavar meu carro. Só que o Lava Rápido fica a 50 metros da minha casa. Não é melhor ir a pé não para economizar gasolina? É verdade, você está certo. E você ainda mais faz um exercício, porque você vai caminhar assim. Eu falei, pô, mas como é que eu vou lavar meu carro se ele ficou em casa? É verdade, Diogo, pensando melhor, é melhor você ir com seu carro. É isso aí, a gente tem que tomar cuidado, apesar de ser inteligente no sentido de que ele cria novas informações realmente com esse aprendizado que ele tem. Mas a gente tem que tomar cuidado com as respostas. Mas hoje a gente vem com a era agêntica, e essa era agêntica realmente é uma tecnologia que executa coisas. Você treina, você dá instruções, e a partir do momento ele vai fazendo o que precisa fazer. Então muitas vezes você pede alguma coisa para ele, ele vai executar vários comandos e até chamar outros agentes, até conseguir aquilo que ele precisa, até conseguir aquilo que você pediu para ele. Então, é um pouquinho disso que a gente quer trazer para vocês hoje, essa nova era agêntica. Tem gente que ainda não entrou nem na hora do ChatGPT, mas é bom dar tempo ainda, a gente não está aqui também para deixar ninguém apavorado sobre isso, mas a gente quer mostrar que realmente as coisas estão mudando, e como o Marco mostrou até agora, estão mudando muito rápido, e a gente tem que estar atento a isso, né? Então, autonomia total, raciocínio adaptativo e tomada de decisões. Então, a inteligência artificial hoje já é capaz de fazer isso, tá? E aí,
Falando de inteligência artificial, na nossa visão, quais são os 3 ativos, falando de empresa, de negócio, que a inteligência artificial ajuda a proteger, né? O tempo. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu quase não falei inteligência artificial hoje, eu vou mudar para IA, todo mundo entende IA, né? IA é mais fácil falar. Quando a gente fala de IA hoje, e a gente fala de tempo, a gente não... Bom, a gente tem uma empresa de consultoria focada em implantação de inteligência artificial nas empresas e tem muito esse medo de... Ou já surgiu vontades, né? Eu quero demitir um funcionário, dá para pôr uma IA no lugar? Calma, não é assim. E não é isso que a gente acredita hoje. A gente acredita que a IA é capaz de dar um superpoder para o funcionário, para o colaborador, ou para você usar no seu uso pessoal mesmo. Um superpoder, mas também... como é que eu posso falar? Bom, ele te dá um poder de você fazer as coisas mais rápido, porque nós estamos falando de tempo. Então vamos supor, lembrei que eu queria falar, ele te dá um trabalho mais limpo, né? Então às vezes a pessoa é contratada para fazer uma coisa, só que dentro dessa coisa que ela é contratada para fazer, tem um trabalho muito repetitivo, que ela gasta muito tempo para fazer, e que aquilo não é o core do negócio, não é aquilo que ela foi paga para fazer. Nós somos um escritório de advocacia esse tempo, há um tempo atrás, um dos maiores lá de Santos, e cara, a gente conversando com uma molecada, eu me senti um velho lá, caramba, só tem molecada, só um advogado novo, um molecado de 20 e poucos anos. Sentamos na mesa com eles e eles falaram pra gente, tem um advogado que todos os dias quando ele chega no escritório, ele lê um texto em que ele tem que identificar cada parte do texto para qual advogado que vai. Ele perde 3 horas do dia dele todos os dias fazendo isso. Então foi para isso que o advogado estudou? Não foi para isso. Então a gente fala do tempo nisso. Você paga um advogado, o cara é formado, ele estudou durante 6, 7 anos, 10 anos, para ficar lendo um texto e tendo que separar e mandar para o advogado certo. Se você pôr uma IA nisso aí, para ler o texto, ela faz isso em 5 minutos. Não é? A gente, em outro cliente nosso, a gente pegou uma planilha de vendas dos últimos 12 meses de um e-commerce. A planilha tinha 5.000 linhas. Agora, quanto tempo que demoraria para analisar uma planilha de 5.000 linhas? Vocês conseguem ter uma ideia disso? E não é analisar, não é ler, né? É identificar produtos de curva A, o que vende mais, qual segmento, produtos de 0 a 200 reais, de 200 a 300 reais, de 400, toda a análise completa. 5 minutos com a inteligência artificial. 5 minutos. E a gente teve o cuidado de conferir, de fazer as contas manualmente, para realmente validar aquilo. Só que a gente ganhou muito tempo. Mesmo que o tempo da conta tenha demorado, a gente já ganhou muito tempo antes só com essa análise primária, né? Então a gente costuma falar que a inteligência artificial ajuda muito nisso. Você não começar um trabalho do zero, igual o Marco falou. Você abrir um documento do Word, você abre uma página em branco. Agora se você fala no ChatGPT, eu preciso escrever um texto sobre isso, sobre aquilo, ele já vai te dar o texto e você pode a partir dali começar a trabalhar, revisar, melhorar, que é o que precisa ser feito. Dinheiro. Protege o dinheiro? Bom, ninguém aqui conhece a frase, né? Tempo é dinheiro, né? Ninguém conhece. Então, se você está economizando tempo, você está economizando dinheiro. Mais um detalhe importante que a gente vê aqui, alguns exemplos práticos que a gente vê, de ROI de inteligência artificial, por exemplo, né? Vamos supor que sua empresa fatura X e você tem 10 funcionários, 10 colaboradores. Para você faturar 2X com a inteligência artificial, talvez você continue com esses 10 colaboradores. Ou talvez precise contratar só mais 2. Então, você está faturando X, vai para 2X, contratando só mais 2 funcionários. Por quê? Você integrando a inteligência artificial dentro do ecossistema, treinando os funcionários que estão lá para não cair a produtividade, porque eles ficam com medo que a inteligência artificial vai roubar o lugar deles e tudo. Se você fizer direitinho, uma implantação muito bem feita, você vai ganhar dinheiro também, você vai aumentar a lucratividade da sua empresa. Então, ela também protege isso. E a reputação. Perdoa. Como o Marco disse, aconteceu com a empresa dele, a gente já viu diversas empresas perderem reputação por ficarem para trás no mercado. Mas, além disso,
A gente tem agentes de inteligência artificial, por exemplo, fazendo atendimento ao cliente. Eu vou falar sobre um case disso aqui, que é muito claro. Mas tem gente que ainda tem medo que a inteligência artificial, por exemplo, no WhatsApp, não vai falar igual um ser humano. Dificilmente vai tratar meu cliente como um ser humano. E as pesquisas mostram que, na verdade, é o contrário. A satisfação dos clientes está aumentando com a inteligência artificial. Primeiro, porque ele não precisa deixar de saber que é inteligência artificial, né? Ele pode saber que é inteligência artificial. Só que o negócio acontece com uma velocidade tão grande. Um outro cliente, que eu vou falar do case também, a gente está criando uma inteligência artificial para ele, só para responder sobre status de pedido do e-commerce. Em 5 segundos, a inteligência artificial é capaz de buscar pelo CPF dele no sistema e trazer de volta o status do pedido dele. Então isso traz uma reputação muito boa para a empresa. Estou amável, peraí. Já ouviram falar do Zap da Lu? Esse é um case muito interessante que eu queria trazer para vocês. Por quê? É justamente o WhatsApp. Então, a Magazine Luiza desenvolveu um sistema em parceria com a Meta, né, o Facebook, dono do WhatsApp, para trazer um atendimento, uma compra direta pelo WhatsApp. Vocês já ouviram falar do Zap da Lu? Já? Faz 5 meses que eles estão em operação. Você entra lá e fala, eu quero comprar tal coisa, ou eu estou procurando um presente para alguém, ou eu quero comprar uma TV, e aí ela vai falando com você e busca dentro do banco de dados, do estoque, tudo que tem, o que não tem, explica sobre o produto, traz imagens, adiciona carrinho, traz o link de pagamento, Pix, cartão de crédito, faz todo a venda de ponta a ponta, né? E olha os números. Eu sei que vai ficar difícil vocês verem, mas eu vou falar para vocês. A conversão aumentou em 3 vezes em relação ao aplicativo comum. Então, enquanto a gente tem as empresas investindo em aplicativos e tem que divulgar o aplicativo e tem que dar desconto para o cliente usar o aplicativo, o WhatsApp está no dia a dia do brasileiro ali constantemente. Aumentou em 3 vezes a conversão. Olha o que eu falei do NPS. 90, pesquisa de satisfação do cliente. Em outros canais, 78 e 85. Então o NPS aumentou no Zap da Lu. Usuários ativos, 3 milhões. Foi lançado para 1 milhão, mas teve que aumentar para 3 milhões. Isso em 5 meses de operação. Eles têm 30 milhões de consumidores ativos, catálogo disponível, 37 milhões de produtos e 300 mil vendedores. Então pega o marketplace inteiro da Magalu. E aí ela tem essa capacidade. Desculpa, gente. Isso envolve tudo que a gente está falando. Aí ela tem a capacidade de buscar todas as informações de maneira muito rápida, trazer para o cliente, fazer e efetivar essa venda. Foi desenvolvido em 18 meses. Então isso está acontecendo de uma maneira muito rápida, as coisas estão acontecendo muito rápido. E em 5 meses triplicaram a conversão em relação ao aplicativo. Verdade. E isso trouxe um novo cunho, um novo nome, um novo estilo de venda, como a gente está acostumado com o e-commerce, agora o AI e-commerce. Então eles é mais um ponto disruptivo de mercado, eles estão mudando até o nome do negócio, AI e-commerce. Aqui é justamente do cliente que eu estava falando, que a gente carinhosamente chama de uma IA concierge, né? Que ela é capaz de responder sobre os pedidos. Então, falando de produtividade, a gente tem uma equipe reduzida nessa empresa, do e-commerce, e
eles perdiam muito tempo respondendo as mesmas perguntas. Onde está meu pedido? Qual o status do meu pedido? Eles tinham um problema de integração com o correio também, e às vezes o código de rastreio não chegava. A gente criou uma IA que simplesmente acessa todo o sistema, busca lá onde está o pedido. Se está atrasado, ele já explica que, olha, eu vi aqui que teu pedido realmente está atrasado, peço desculpas, vou passar para a equipe responsável. E ela realmente passa para a equipe responsável. Ela pode mandar uma mensagem no WhatsApp, no e-mail da empresa, passando para a equipe responsável todo o resumo da conversa que aconteceu ali, falando, olha, o cliente tal, do CPF tal, está com o pedido atrasado, ou o pedido veio com defeito, ou aconteceu alguma coisa. Ela faz o que a gente chama de handoff. Ela passa essas informações para a equipe responsável por aquilo, para resolver o problema. Então, ela faz o primeiro atendimento, não deixa o cliente esperando. Então, a gente está falando de tempo, está falando de dinheiro e está falando de reputação. Isso a gente está desenvolvendo com eles. Lead Score. Se tem uma coisa mais chata que existe para vendedor, é qualificar lead, certo? Principalmente quando é feito manualmente. E aí a gente também está desenvolvendo com um parceiro nos Estados Unidos, lá em Miami, no setor imobiliário, uma IA para fazer lead score. E a gente tem percebido com parceiros aqui no Brasil que os números batem muito, né, Marco? Em relação aos Estados Unidos e aqui ao Brasil. Então, o que acontece? O possível comprador de imóvel entra no site, ele entra no site da imobiliária. Então deixa aqui, já pego. Ele entra no site da imobiliária, ele começa a visitar imóveis. O sistema automaticamente identifica os imóveis que ele visitou, salva ele no CRM, e aí depois o corretor tem que olhar lá no CRM todo mundo que foi cadastrado e ligar um por um. Por quê? Para ele continuar vendo imóveis no site, o cliente, ele tem que cadastrar lá. Se você quiser ver mais alguns imóveis, coloca seu e-mail e telefone aqui. Tem um monte de gente que coloca qualquer telefone, só para continuar vendo o site. E aí o corretor tem que ligar um por um. Pega o telefone não existe. Aí pega, não, só estava vendo. Aí pega, não, isso aqui lá. E aí a gente está desenvolvendo uma IA. Que consegue fazer, por exemplo, 100 ligações por dia. Então vai entregar somente os leads que realmente têm interesse, com o telefone validado, e ela já consegue identificar o que o cara quer. Pô, você quer um apartamento com 2 dormitórios? Qual o tamanho da sua família? Você quer que localização? Ela consegue fazer tudo isso automaticamente e salvar no sistema e já entregar o negócio pronto. Tem uma matemática que a gente fez junto com esse parceiro nosso, que precisa ter 100 leads para ele ligar. Esses 100 leads viam 15 contatos, e desses contatos, 1 ou 2 compram, né? Agora, quanto tempo que manualmente eles conseguem ligar para 100 pessoas? A gente, dependendo da quantidade de agente de inteligência artificial que a gente colocar, a gente consegue ligar para 100 pessoas num dia. Então, ganhamos tempo, ganhamos dinheiro, a reputação da empresa está alta. Por quê? Porque tempo, venda é momento, né? Se o cliente entrou em contato, não teve uma resposta rápida, passou o tempo, perdeu a venda, acabou. A reputação da empresa vai para baixo também. Então, novamente, estamos falando de tempo, dinheiro e reputação. OpenClaw. Bom, vocês já ouviram falar disso aqui? Alguém já ouviu falar de OpenClaw? Já? Pouca gente, né? Isso aqui, uma pessoa, um iluminado, ele criou um framework que seria uma estrutura de agente de inteligência artificial. O que isso significa? Ele criou uma estrutura pronta para que a gente possa somente plugar a inteligência, e a partir daí ele já é um agente inteligente, tá? E a partir daqui a gente consegue montar um squad, um time de agentes de inteligência artificial, praticamente desenvolver uma empresa inteira. A gente está desenvolvendo isso internamente para nós, porque a gente também gosta de testar as coisas em casa antes de colocar em produção.
Ainda existem alguns problemas de segurança relacionados a isso, porque você abre muita coisa, né? E você tem que entender o framework primeiro, toda essa estrutura. Mas, só para vocês terem noção do poder disso, outro dia eu estava até brincando com o Marco no carro, eu fiz, né? A gente tem um trabalho com um serviço que chama ASAS. Vocês já ouviram falar? Sistema de cobrança. Esse ASAS você emite cobrança em Pix, boleto, cartão de crédito, etc. E eles têm uma API aberta. Vocês sabem o que é API? A API é uma conexão de um serviço com o outro. Resumindo, tá? Quando você quer plugar a sua solução na solução da pessoa, da outra empresa. Eu perguntei para a Cláudia, que como é OpenClaw, eu coloquei o nome dela de Cláudia. Falei, Claudinha, ela já muito íntima minha, né? Claudinha, você conhece sobre o ASAS? Já ouviu falar? Ela falou, já. A ASAS é uma empresa brasileira que faz isso, aquilo, cobranças, etc. Falei, isso mesmo. Eles têm a API aberta. Você consegue acessar essa documentação? Sim, consigo sim. Isso em segundos, né? Não, eu vi aqui, nossa, a documentação deles é muito completa mesmo. Eu falei, você conseguiria, por meio dessa documentação, a partir de agora emitir cobrança para mim, adicionar e deletar clientes e ser minha assistente financeira? Ela falou, se você passar sua chave API, sim. Eu falei, tá bom, então pega. 3 minutos. Pronto. Já posso fazer o que você precisa. Falei, adiciona o cliente tal aí. Qual que é o CPF dele? Tal. E o e-mail? Tal. E o nome? Tal. Cliente adicionado. Abriu o computador e tá lá o cliente. Falei, caramba, essa Claudinha não dá nada mesmo, né? Emita uma cobrança via Pix no valor de R$200 por vencimento para amanhã para o cliente X. 1 minuto. Pronto, já foi emitido. E era para mim mesmo que eu emiti, né? Já chegou no meu celular o SMS, que a cobrança estava lá. Eu abri a cobrança, já avisa para mim que a cobrança foi aberta. Pronto. Então, isso é OpenClaw. É isso que a gente está vivendo hoje em dia. Essa era que a gente está vivendo de inteligência artificial. Exatamente. Quando a gente fala de uma empresa de um homem só, é justamente isso aqui. A gente está chegando numa velocidade, uma transformação tão grande, que a própria inteligência artificial, ela tem uma skill que a gente chama, que é uma habilidade de criar novas habilidades. Então ela cria uma nova habilidade conforme aquilo que você precisa. E se ela não sabe fazer, ela vai na internet, busca como fazer e retorna e se instala essa nova habilidade. Então é um negócio absurdo que está acontecendo. Então, como eu disse, a gente está trazendo isso para a nossa empresa, para testar e validar e ver como é que funciona. Mas é possível você ter pessoas controlando times e agentes somente de robôs, que eles vão, pode cuidar do seu marketing, fazer análise da sua rede social, dos anúncios que você criou, sugerir novos posts, sugerir novos anúncios, o que você precisa melhorar. Eu conheço gente que plugou na própria solução de tecnologia, no MicroSaaS, e ela constantemente cruza os dados do MicroSaaS, cruza os dados do saque, avaliação de cliente, sugere melhorias no serviço. Então é isso que a gente está, a era agêntica, que é esse framework, essa estrutura em que a própria inteligência artificial se instala novas skills. Mas aí, então, acabou para mim, né? A partir de agora, vamos fazer o quê? Se a inteligência artificial já faz tudo? Não. Cabe ao usuário, a gente ainda, né, trabalhar em identificar os gargalos da nossa empresa, definir prioridades, escolher parceiros certos, corretos, acompanhar resultados. Então, como eu brinquei lá no começo, eu exagerei, mas é verdade o que aconteceu do lavar o carro. Nós não podemos tirar da mão do ser humano da decisão final, né? A gente tem que ter ainda o que decidir. A gente tem que olhar aquilo e falar, não, realmente é isso que a gente tem que fazer. O Pita brincou aqui também, que a IA falou que não ia escrever o discurso dele. Ela está mais certo que o Pita, né? Vai escrever seu discurso também. Mas é isso. A gente tem que decidir, identificar os gargalos da empresa, pensando no tempo, no dinheiro, na reputação. Aonde que, se eu colocar a inteligência artificial hoje, eu vou ter esse benefício? Normalmente são em tarefas repetitivas, coisa que
que são feitas diariamente, da mesma maneira, com os mesmos dados, que acontece sempre da mesma maneira. Isso é um bom ponto para pensar numa inteligência artificial. Coisas que o erro são facilmente reversíveis. Então, a gente está sujeito, passível a erro. Toda tecnologia dá problema. Google dá problema. Facebook dá problema. Qualquer tecnologia pode dar problema. Então, evite colocar, vamos pensar no problema que, se der, é facilmente reversível. Não vai trair a reputação dessa empresa, nem trazer algo muito crítico nesse sentido. Como é que estamos de tempo? 4 horas, não é isso não? Eu vou chegar numa parte daqui a pouco, que aí eu e o Marco, a gente vai fazer um bate-bola, eu vou dar uma descansada na minha garganta também, e a gente quer interagir mais com vocês também. E aí a gente entra em tudo que a gente vem falando até agora, que é esse gráfico. O que a gente precisa a partir de agora? O que a gente precisa entender? A gente tem uma curva de adoção, né? Então, quem adota cedo a IA tem menor custo de implementação, ganha vantagem competitiva e sai na frente do mercado. Essa curva de adoção, tem muita gente que ainda está para trás, principalmente aqueles que ainda acham que inteligência artificial é só ChatGPT. Na maneira de usar, principalmente, tá? Porque eu não estou falando que todo mundo aqui vai precisar ter um agente de inteligência artificial plugado dentro da empresa fazendo alguma coisa. Não necessariamente. Tem muita ferramenta de mercado e tem muito treinamento que a gente dá dentro das empresas que realmente ensina a usar ferramentas de mercado que já existem, já estão prontas e que vai acelerar algum processo da sua empresa. Como, por exemplo, analisar uma planilha de 5.000 linhas. A gente não desenvolveu esse produto. Ele já é um produto que tem no mercado, que está no computador de todo mundo e todo mundo pode usar. Que é da planilha do Google junto com o Gemini. Todo mundo tem uma conta do Google, poderia usar isso pagando R$100 por mês. É caro R$100 por mês? Pra você analisar uma planilha de 5.000 linhas? Cara, o tempo que você ganha nisso aí é um absurdo, é muito barato. Então, essa curva de adoção entra nessa parte de entender a importância real da inteligência artificial. Assim como no marketing digital, aconteceu muito isso. Quando começamos a falar de marketing digital, e começaram a existir anúncios no Facebook, que a gente pagava para começar a mostrar a nossa empresa nas redes sociais, era muito barato, e a gente começou a ver surgir esses milionários na internet, porque eles aprenderam que eu coloco X, volta 2X. Caramba, se voltou 2X, eu vou colocar 2X, eu vou voltar 4X, e assim foi. E era muito barato, muito barato. Hoje, eu tenho um curso online, hoje, graças a Deus, eu estou passando de 7.000 alunos de inteligência artificial também, e a gente trabalha muito com esse tráfego pago, né? Hoje a gente consegue fazer um ROI de 60%, vamos dizer assim, né? Você põe R$1, volta R$1,60, praticamente. É até que interessante. Mas antigamente era muito comum você pôr R$1, voltar R$3. Então, transformação. Quem demorou para fazer, está pagando mais caro. E isso vai acontecer com qualquer tecnologia. Quanto mais tempo a gente demorar para entender, implementar e aplicar, vai ficar mais caro. E esse ano marca muito crucial das pequenas empresas e médias, né, iniciarem a jornada com IA para evitar ficarem para trás. Por que eu falo isso? Justamente voltando ao ponto que muitos empresários ainda não entenderam o real poder da inteligência artificial e ainda estão achando que é usar o ChatGPT. E a gente está entrando numa era completamente diferente, assim como o Marco usou o exemplo da computação quântica. Se a gente não passar, primeiro, entender, utilizar as ferramentas de mercado de inteligência artificial, entender o que realmente faz, para depois talvez pensar, não, eu entendi, eu acho que eu preciso de um agente nessa minha empresa aqui, um agente de IA, para responder meu cliente, eu acho que agora é o momento certo. Se a gente não passar por todas essas etapas, vai chegar um momento que vai ser difícil alcançar, e aí vai ser tarde demais, porque você tem uma empresa que fatura R$1 milhão por mês com 100 funcionários e uma empresa que fatura R$1 milhão por mês com 10 funcionários, qual que tem a lucratividade melhor? E dificilmente você vai conseguir alcançar essa empresa se a gente não entender o que está acontecendo hoje no mercado. Gente, como eu tinha falado anteriormente, voltando aqui, a gente trouxe
essa apresentação elucidando tudo que a gente tá vendo no mercado com empresários, empresas que a gente tem entrado em contato, conversado, desenvolvido soluções, e a gente meio que resumiu isso nessa apresentação. Só que para não ficar só da nossa boca, só não ficar vamos dizer, na confiança, foram eles falaram, estão se vendendo, é muito fácil. Não é isso. A gente trouxe alguns dados aqui, por exemplo, da Forbes. E a gente trouxe para mostrar para vocês, e a gente, como eu disse, eu tenho um canal no YouTube, ainda tenho, não estou gravando vídeo assim com constância agora, mas estou procurando, quase todo dia de manhã eu faço uma live, então é pouca novidade, né? Que quase todo dia de manhã eu faço uma live mostrando novidades sobre inteligência artificial, então é muita coisa que acontece no mercado. E nós estamos gravando um vídeo estilo podcast, onde eu e o Marco, a gente pega um tema, por exemplo, de uma reunião que a gente teve uma discussão com o empresário e traz esse tema nessa nossa discussão, e a gente quer trazer algumas... não é muita coisa não, mas não precisa ficar preocupado em ler também, a gente só pôs aqui para elucidar. Mas a gente quer fazer esse bate-bola com vocês também, interagir. Às vezes vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar. E a primeira reportagem que eu trouxe, um trecho dela, obviamente, é da Forbes, né? Que ele está falando aqui, ó, o ritmo acelerado da IA exige estratégias ousadas. E à medida que avançamos rapidamente para 2026, as empresas que se destacarão serão aquelas que combinarem controle de suas bases de IA, funcionários capacitados, engajamento transparente com o cliente e a capacidade de transformar incerteza em oportunidade. Olha aqui, ó. Esse ano não será definido pela adoção, mas sim pela integração em processos, tomadas de decisão, experiência de cliente de forma resiliente, confiável e ágil. Aqui tem um ponto só para ilustrar para vocês o seguinte. Primeira coisa, para que todos nós fiquemos confortáveis, né? 9, quase 10 em cada 10 pessoas, ou cliente, empresários que nós conversamos sobre o assunto de IA, eles estão exatamente no mesmo ponto. Não sei muito bem o que é, não sei por onde começar, me ajuda a entender como fazer esse negócio rodar. E o que a matéria traz aqui para a gente, e que é um choque de realidade, talvez para uma parte dos aqui presentes, é que a IA não vai fazer tudo. A IA não vai fazer o serviço que o empresário precisa fazer. Quando falamos de IA, e a gente não tocou ainda nesse assunto, primeiro porque a gente não quer alarmar ninguém, né? Mas a gente gostaria que vocês entendessem o seguinte: quando você entra no ChatGPT e você sai usando o ChatGPT, tem gente que paga, tem gente que usa ele por tudo, não sei por que está, mas... Bateria, será? Está cheia a bateria. Será que a IA está abduzindo o micro? É um caminho. É uma possibilidade. O que acaba acontecendo? A ChatGPT vem configurado. Será que é conflito com o teu aí? O ChatGPT ele vem configurado padrão. Lá nas configurações. Quem que parou para olhar as configurações do ChatGPT? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Deixa eu fazer outra pergunta. Fala. Quem aqui já usou o ChatGPT? Então termina agora, Marta. Então, o que acontece? Vocês se recordam que o Diogo comentou no começo? Isso é muito legal, tá? Imagine que você fale com o ChatGPT. Mas ChatGPT, eu estou com uma ideia aqui de abrir uma sorveteria lá na praia. Fala assim, cara, que ideia idiota. Você tem ideia de quantas pessoas fazem isso? Você é um tonto. Você nunca mais vai falar com o ChatGPT, né? Fala, esse cara é grosseiro. Então ele nasceu com a missão de fazer você se sentir feliz. Você, vou deixar agradar esse cara, que é um funcionário bem puxa-saco, é o ChatGPT. Só que nas configurações, a primeira coisa que a gente ensina a fazer nos nossos treinamentos é: ensine o ChatGPT sobre como você quer que ele se relacione com você. Então assim, eu não quero ser adulado, eu quero que você seja extremamente crítico, que você me ajude a lapidar as informações que eu preciso, que você me dê sugestões focadas em objetos, em matérias, em estatísticas reais, para eu dê para ele aquilo que eu quero que faça.
E mudou radicalmente o meu resultado, tá? Hoje em dia, o ChatGPT e essas inteligências artificiais que a gente fala, Gemini, Kimi, Qwen, Mistral, tem um monte de concorrente do ChatGPT. Ele já tem inteligência suficiente, o Claude, né? Que tem uma memória marcada, né? Então, conforme você vai conversando, você começa a sentir uma melhoria. Nossa, como isso aqui está ficando bom, porque ele já está falando mais do meu jeito, ele já está entendendo como eu quero. Claro. Eu acho isso interessante, porque assim, você tem que alimentar como você quer que você comentou. Agora uma pergunta, você alimenta e passa a informação, isso vai ser para o seu chat. Não quer dizer que os outros chats vão ser assim, é o seu. Isso. Não, isso não, né? Então, Tá, aí entra um ponto que ele ia falar da configuração, mas eu já falo. Então, e aí a outra pergunta é, por exemplo, essas informações vêm da onde? Que ele tem uma... Olha eu já, né? Não, é legal. A base de dados. Vamos lá. Aí, essa parte da configuração, a memória, né? Ele tem uma memória que ele vai aprendendo, mas você consegue acelerar esse processo se você já configurar nele lá e falar, olha, eu sou empreendedor, eu tenho um negócio assim, assim, assado, eu quero que você seja mais direto comigo, não enrole tanto, não me bajule e tal, meu nome é esse. Então tem essa configuração e aí você vai ganhar tempo, né? Desde a primeira vez que você interage com ele, você vai ganhar tempo. Mas eu acho que o Marco ia chegar no ponto interessante dessa parte. Você está configurando o seu ChatGPT, o seu login, certo? Só que vem uma configuração por padrão lá, que é o que o Marco acho que ia falar, que você está autorizando que os dados que você troca, as conversas que você tem com o ChatGPT, sejam usados para treinar novos modelos. E aí que entra de onde vem as informações. Então, é meio que uma... Eu não vou chamar de mentira, eu vou chamar de inverdade. É meio que uma inverdade que o ChatGPT ele vai aprendendo com o tempo. Na verdade, ele vai armazenando experiências que ele tem contigo sobre a sua vivência, sobre a sua vida e vai melhorando o relacionamento que ele tem contigo, certo? Só que para ele ter novas informações, é preciso que esse modelo seja, ou a partir de um modelo ele seja retreinado com novas informações, por exemplo, de toda a internet. A gente pode considerar isso, que um modelo de inteligência artificial, ele é treinado com todos os dados que existem na internet. Só que se essa opção está ativada, que já vem por padrão ativada, você está autorizando a usar as conversas que você teve para treinar novos modelos. Então, informações que você coloca ali podem sim ser usadas no futuro depois para ser treinado e pode acontecer de essa informação aparecer em algum lugar. Só que tem um risco maior, só para fechar essa parte. Sabe quando você fala que o ChatGPT tem um link que você compartilha? Quero compartilhar essa conversa com um amigo que eu achei legal. Aí você compartilha, certo? Já aconteceu desse link indexar no Google. O que significa isso? Que a pessoa pesquisa sobre um assunto e aquele assunto que você conversou, você compartilhou aquele link e aparece a sua conversa no Google. Dizem que já arrumaram isso, mas eu não aconselho muito. Então toma cuidado. Gente, a gente não é cavaleiro do apocalipse também, falando que o mundo vai acabar, não é isso. Toma cuidado, né? Quero analisar um contrato. Pô, coloca um contrato sem o nome, sem os dados, né? Como dizia minha avó, canja de galinha e precaução não faz mal a ninguém, né? O que acontece é um pouco pior, tá? Não é possível a gente impedir que os nossos colaboradores usem o ChatGPT para fazer o trabalho deles. Já que a gente não paga para eles, e eles também não veem vantagem em pagar, eles estão usando uma versão gratuita, que vem como padrão treinar a ferramenta. Sem ser um cavaleiro do apocalipse, mas plantando uma leve semente, né? O que acontece? E eu digo isso a todos os nossos clientes e digo isso ao Diogo. No momento em que, ou através por uma quebra da LGPD, ou através do vazamento de dados confidenciais de um contrato com o cliente, os dados do cliente, isso cair no Google, por exemplo, se tornar público, e o escritório de advocacia e transformar ele
e transformar esse caso numa jurisprudência, meus amigos, vai fazer fila de advogado olhando o Google, procurando ação para processar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Né? Então, nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, no nosso workshop, a primeira coisa que a gente faz é isso. Ensina a desativar a possibilidade de compartilhar os dados com o treinamento da plataforma. É a primeira coisa que se faz. Eu estava em contato com o gerente geral do Itaú. E a gente estava conversando para dar um treinamento para o pessoal lá do Itaú. E perguntei para ele se o Itaú fornece inteligência artificial para vocês usarem, não só para a equipe de TI. Tá. E vocês têm o que aí dentro? Microsoft? A gente usa Microsoft, mas não tem o Copilot? Não tem. E vocês não usam inteligência artificial? Não, claro que eu uso no meu celular. Então é bem isso, né? Então é meio inevitável, né? Que o colaborador em algum momento vai usar a inteligência artificial. Existem também planos, por exemplo, do ChatGPT, plano business, em que você cria um login único para a sua empresa e você dá acesso para outros usuários. Pô, legal. Esse já por padrão não tem esse problema de treinamento de modelo, então ele já é um negócio um pouco mais corporativo, vamos dizer assim, já é focado em business, em essa parte de dados com mais cuidado, né? Então existem soluções, não só o ChatGPT, como algumas outras de mercado, assim como empresas que desenvolvem soluções com inteligência artificial, como nós desenvolvemos. Por meio de API, a gente também não tem esse problema de compartilhamento de dados para treinamento de modelos. E onde é que a gente quer chegar? Perfeito. Onde é que a gente quer chegar nisso tudo, né? Se você vai querer estruturar a produtividade do teu time, que é parte daquilo que a gente ensina a fazer, a cultura, a educação corporativa é o primeiro passo para você estruturar inteligência artificial no teu negócio. Não adianta nada você enfiar uma montanha de dinheiro, construir uma plataforma maravilhosa e a tua equipe não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, nós definimos, por exemplo, na nossa empresa, nós optamos pela plataforma do Google Workspace. Então, o que é o Google Workspace? É o Google para empresas. Aqui foi alguma coisa diferente aqui? Google Workspace, vocês já ouviram falar disso? Ok? Bom, ao invés de usar o Gmail, vocês personalizam com o e-mail, com o domínio da empresa de vocês. Então, no nosso caso, marco@browser.ai. Exato. Além disso, tudo é o sistema da Google. Qual que é a grande vantagem dele? Ele vem já com o pacote business, que já vem com todo esse sigilo de dados, e ele vem com o Gemini integrado dentro de todas as ferramentas. Então você vai abrir, por exemplo, o Excel, como o Diogo falou aqui agora, você vai abrir o Excel e o Gemini ele já vai entrar do lado te dando sugestões, fazendo perguntas prontas sobre aquela planilha que você carregou. Você carrega uma planilha simples, pede para ele transformar numa tabela dinâmica, ele faz isso assim. Pede para ele levantar os 50 itens com a maior margem bruta de vendas, ele faz em segundos. Pede para formar gráficos sobre qualquer visão empresarial, ele faz em segundos. Então, você está com uma plataforma eleita, toda monitorada por um Gemini Pro, não é aquele Gemini, o que a gente costuma dizer para que vocês possam entender é, o Gemini gratuito é um estagiário e o Gemini pago é um PhD. Essa é a diferença que vocês estão contratando. E você tem fechado, seguro, hermeticamente posicionado dentro da tua empresa, uma ferramenta que, se ensinar os colaboradores a utilizar, não vou demorar muito, né? Nós tínhamos uma reunião para fazer com o Campus, que é uma entidade sensacional, que faz o quê? Ele capacita jovens em situação de risco social, vulnerabilidade social, a conseguir o primeiro emprego. Eles existem desde 67. Em Santos, hoje, na Baixada, eles têm 1.200 jovens que fazem parte desse processo e é um trabalho voluntário da Browser. Nós colocamos na cabeça e vendemos essa ideia para eles de que nós vamos preparar os jovens lá do campus a chegar nas empresas com uma visão sobre a inteligência artificial aplicada na prática, aplicada na produtividade do dia a dia, 10 vezes maior do que qualquer aluno de escola pública ou particular. Essa é a nossa meta. Agora, tudo isso tem que ter o quê? Tem que ter um treino, tem que treinar as pessoas. É muito mais simples do que parece, mas precisa orientar. E a linha mestra dessa conversa toda chama-se segurança. É justamente o que a gente já falou, né?
uma hora eles vão aprender, né? Certo ou errado, usando ou não, vai chegar na mão deles. E, cara, se eles já chegarem pronto, porque é uma iniciativa privada, né? As empresas pagam para o campus treinarem esses jovens e as próprias empresas contratam esses jovens, né? Então a gente quer trazer esse benefício já para as empresas. Eu trouxe outra aqui que também é da Forbes, ó, relatório de pesquisa da Forbes Insights. E embora cerca de 78% das empresas utilizem em suas operações atualmente, apenas 26% delas estão obtendo valor dessa tecnologia. Então o que acontece? As empresas vencedoras deverão ter o comprovado ROI, o retorno sobre o investimento nas seguintes áreas: redução de custos, acompanhamento de vendas, aumento de eficiência, suporte, melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. Um complemento só nessa informação. Não sei se vocês leram recentemente, uma das Big Five consultorias do mercado teve que pagar uma multa milionária para um cliente porque ele emitiu um relatório que foi um copy-cola de um chat GPT. Com certeza não foi o diretor que fez isso, né? Foi alguém, foi um consultor de campo que simplesmente ele resolveu tomar uma decisão de passar uma informação seca dentro de uma IA generativa e apresentar para o cliente como se fosse um relatório final de uma consultoria que cobra milhões para fazer auditoria dentro de uma empresa. Então, eu só sei que a multa foi paga, né? Agora, foi McKinsey. Então, o que acontece, né? Se pagou, se não pagou, etc. Aquele terceiro item que é a reputação, você demora 50 anos para construir uma marca. Cara, eu lembro, vou contar rapidamente aqui, só um case para vocês como as coisas acontecem na vida real, né? Nós fazíamos na época das redes de farmácia campanhas de saúde. Então nós tínhamos 4 campanhas de saúde e tinha uma de câncer de próstata aqui que fazia toda uma educação aos homens, e nós tínhamos 17 mil homens que eram orientados e educados pelos nossos farmacêuticos, que era um excepcional serviço à sociedade, à saúde pública e tudo mais. E aí o jornal local fazia uma nota de rodapé desse tamanho assim, ó. A drogaria blá 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 fez um evento, blá blá blá. Aí no dia seguinte entrava um bandido numa farmácia nossa, assaltava, aí uma página no jornal no dia seguinte. Então é assim, o que vende não é o que você faz de bom. Agora, escorrega para você ver o que vai acontecer contigo, né? Todo mundo assiste o MMA querendo ver o quê? Empate. Big Brother, né? Então, essa é a natureza do jogo. E essa é a natureza do jogo. Quando você coloca um coeficiente de segurança, LGPD e dados aqui, requer aí uma atenção um pouco especial. Os colaboradores vão continuar usando inteligência artificial do jeito deles. Se a gente não educá-los a fazer de um jeito que não acabe com a nossa reputação, a gente vai sempre conhecer isso. Tirando o Rodrigo, quem é que usa inteligência artificial de maneira estratégica no negócio hoje? Estratégica pensada. Então, sem querer botar medo, mas botando, 2026 não vai ser mais adotamos IA, mas sim quanto ela nos proporciona. Então, enquanto a gente está falando que as empresas e os negócios já estão passando para quanto nos proporciona a IA, tem gente que ainda está querendo adotar ou nem está pensando em adotar. E talvez valha a pena para pensar, será que eu estou sendo uma blockbuster que dominava o mercado, que estava tudo bem, que estava tudo ok, e veio um negócio digital e acabou de uma vez por todas com o negócio? De novo, não é a nossa intenção essa, mas eu acho que vale a pena trazer essa reflexão, porque às vezes a gente fica muito confortável no negócio que está indo bem, né? Vou mexer em time que se ganha não se mexe, time que está ganhando não se mexe, mas tem que pensar um pouquinho, ver o que está acontecendo, se vale a pena, né? E o que a gente estava até discutindo um pouco antes, não somos arautos do apocalipse, né? Esse bate-bola aqui é meramente um despertamento, né? Convite do Pita, a gente veio trocar com vocês a experiência da vida real, do dia a dia, de empresas de tudo que é segmento do Brasil todo, tá? Então, o que acontece é assim, vocês viram aquele gráfico onde o telefone levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários, né? Então, qual é o recado que aquele slide nos traz? A velocidade, né? Tem um ditado que é assim, né? Na África, todo dia acorda um leão com fome e uma gazela que precisa
fugir do leão para sobreviver, né? E a lição que o ditado diz é o seguinte: meu amigo, não importa se você é gazela ou se você é leão, amanheceu o dia, corra, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a velocidade com que as transformações acontecem, né? Então, mais uma vez, não é terrorismo, é apenas assim, sai desse negócio de que, será que o CRM vai funcionar? Será que o ERP vai funcionar? Será que... Assim, ele funciona, ele vai acontecer e vai deixar as empresas mais rápidas, com melhor reputação, com um custo operacional infinitamente menor. Outra coisa, né? Como é que mede o ROI do CRM? É muito difícil você medir um ROI do CRM, né? Mas quando você, por exemplo, pluga uma inteligência artificial respondendo os seus clientes no WhatsApp, igual a Magalu fez, ela, em 5 meses ela conseguiu ver que ela triplicou o faturamento em relação ao aplicativo, que há quantos anos não está aí. E quando a gente fala de aplicativo, tem gente que nem chegou na era do aplicativo ainda. E quanto gastou em propaganda para divulgar o aplicativo? Sem calcular. Dia e noite, você está no site para comprar alguma coisa e ela está oferecendo desconto para você usar o aplicativo. Você já está lá comprando e ela está dando desconto para usar o aplicativo. E agora as coisas estão mudando e evoluindo cada vez mais rapidamente. Esse aqui foi muito interessante porque é tudo que a gente ouve de todos os empresários. E aí no Yahoo Finance trouxe isso aqui muito bem. O que está impedindo o progresso? O que está impedindo, na maior parte das vezes, as empresas adotarem inteligência artificial de uma vez por todas, né? Aqui, 78%, falta de competência e conhecimento. Então, isso é o que mais pega. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, se a gente não sabe o que faz, se a gente não sabe do que é capaz, como é que a gente vai ter ideia do que a gente vai fazer dentro da empresa? Quem é que compra alguma coisa que não sabe o que é? Não sabe o que faz e não sabe o que é. Não tem como. Não tem como. Vamos... Incerteza em torno da governança. Sim. Você quer falar um pouco sobre isso antes? Não, eu queria depois interagir com o pessoal do horário. É isso. Então, incerteza em torno de governança, integração, a segurança, à medida que é integrado os departamentos, processos, sistema, tudo que a gente está falando aqui um pouquinho. Resistência ou preocupação, isso aqui é legal também, né? Resistência ou preocupação dos funcionários com a possibilidade de perder o emprego. Foi relatado em 32%, ou seja, começa um murmurinho, o cara lá está querendo contratar inteligência artificial, nós vamos ser tudo demitido. Então, a primeira coisa que a gente faz antes de implantar a inteligência artificial em qualquer empresa é reunir as áreas, área por área, fazer treinamento, conversar, explicar que aquilo está lá para ajudar eles. Realmente vai aumentar a produtividade deles. E é aquele exemplo que eu dei do advogado que 3 horas fica lendo um texto, né? Ao invés de ele ficar lendo um texto 3 horas, ele vai fazer outra coisa que realmente importa. Esse é o módulo número 1 do nosso treinamento. Você não vai ser demitido por cada IA. Você vai ser substituído por outro cara igual a você que conhece IA e você não. É isso que vai acontecer. E aí, último ponto. 41% afirma que a dificuldade é escolher a solução certa. E é isso que a nossa empresa também faz, né? Essa parte consultiva, a gente entra na empresa, tem vezes que a gente passa um dia na empresa, a gente foi numa empresa esses dias com 250 funcionários, a gente sentou em cada setor, conversou, entendeu todo o processo, e aí sim a gente identificar o gargalo que existe e aplicar a inteligência artificial no gargalo que tem aquela empresa, e não simplesmente entregar uma solução de mercado que simplesmente usa o ChatGPT e está tudo certo. Sim, pessoal, foi solicitado que a gente encerrasse até as 17 horas, porque tinha muita gente com vários compromissos, e assim nós vamos fazer. Vamos nós continuar aqui na sala, para quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer outras perguntas, enfim, vocês fiquem à vontade, quem precisa sair e quem precisa ficar, fique, vai ser um prazer, uma honra. E a gente queria abrir para vocês, para quem tem vontade de fazer alguma pergunta. Antes disso, eu só quero deixar um recado para vocês, tá? Nós deixamos aqui o nosso site da Browse AI. Eu vou pular esse videozinho aqui. Tá. Nós deixamos na apresentação o site da Browse AI, que é muito simples, que é browseai.com.br. Dentro do site, nós oferecemos uma agenda para fazer uma video call comigo e com o Diogo simultaneamente, para discutir uma dor que cada um dos empresários possa ter. Então a gente traz essa liberdade para quem tiver esse interesse, quem quiser depois em particular detalhar mais algum processo conosco, e aí a gente pode ajudar orientando, independentemente se vai fechar alguma coisa conosco, se não tem nada a ver uma coisa com outra, a gente está à disposição para ajudar a elucidar,
dá um caminho, dá uma direção, uma luz para como as coisas devem funcionar. Isso aí. Quem precisar vir falar conosco, pegar o contato, ou tá aqui o site, tá o nosso e-mail aqui também da empresa. Esse QR Code, gente, eu vou adiantar porque a gente precisa ir embora, a gente pode até voltar e conversar mais um pouco aqui, tá? Mas a gente vai fazer um treinamento dia 11, vai ser online, tá? Vai ser um sábado de manhã, que é sobre produtividade empresarial com inteligência artificial. A gente vai abordar algumas ferramentas que nós usamos de inteligência artificial e apresentar para a produtividade. E aí a gente até indica o seguinte, isso aqui é uma pré-inscrição, tá? Então é um formulário que a gente vai organizar e vai chamar todo mundo que se inscrever aqui para bater um papo, porque a ideia talvez é que vocês também tragam membros da equipe para participar, algum colaborador-chave da equipe que você acha que precisa aprender alguma coisa, se integrar melhor sobre inteligência artificial. Então aqui você vai, é um formulário rapidinho lá com nome e e-mail, só para falar, olha, tem interesse em participar desse treinamento e aí depois a gente vai chamar vocês para bater um papo e organizar tudo certinho. O treinamento acessível, ele tem pacote para empresas, então assim, a ideia não é um hands-on, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o que a gente vai fazer lá no campus, vai ser assim, sentado na frente do computador, repetindo aquilo que a gente faz. Tecla aqui, clica ali, vê ali, etc. Que tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, quem ouve, esquece. Quem fala, lembra, mas só quem faz, aprende. Então, o treinamento tira o cara da zona de conforto dele, faz ele entender o que está acontecendo, se mexer, etc. E o workshop é o processo que vai fazer o engajamento ato contínuo. Dia seguinte, alguém que levava 2, 3 horas para fazer uma apresentação para a empresa, ele vai fazer a mesma apresentação em 5 minutos. 5 minutos. O foco é realmente a produtividade, abordando as principais áreas em comum de todas as empresas, não é algo específico, como a gente costuma fazer para as empresas, dentro das empresas. Né? Bom, boa tarde a todos, obrigado, parabéns pelo trabalho, muito bacana, gostei demais, de verdade. Eu acho que, vou tomar a liberdade, né? Não é uma crítica, por favor, mas acho que faltou um quadradinho naquilo que a IA protege. Você falou em tempo, dinheiro, tempo e reputação. Faltou um quadradinho chamado inteligência. E eu vou dizer por quê, na minha opinião, porque é o que eu vivo isso no dia a dia. A velocidade com que se pode ter em usar AI em geração de dados está criando um empobrecimento nas pessoas, porque eles estão gerando dados e não analisam. E eu vou dizer por quê. Porque eu tenho uma empresa de consultoria na área de logística, supply chain, e falo com muitas empresas. E um dos papéis que eu tenho é criticar, analisar, fazer uma análise bastante aprofundada, né? Um diagnóstico aprofundado de muitas situações. E muitas vezes, especialmente os mais jovens, quando estão apresentando alguma coisa gerada pela IA dentro da empresa, você faz uma pergunta, o cara trava, porque ele dá o copy-cola, entendeu? Então, e você comentou há pouco sobre a questão da gestão, que vocês tratam sobre isso também, dentro dos seus negócios, do seu negócio. Acho que é um ponto muito fundamental, muito importante, que se trate na questão da gestão, essas análises que precisam ser mais aprofundadas. Então, é apenas uma observação, tá bom? Obrigado. A gente não só concorda 100%, que é por isso que a gente não só desenvolve soluções como treinamentos, né? Eu acho que a culpa não é da inteligência artificial, né? É da própria pessoa que usou aquilo com uma facilidade para gerar algo rápido e não necessariamente porque deixa para fazer em cima da hora, deixa, né? Então é o caso da cultura realmente. Exatamente. O que nós estamos falando aqui, a gente vem batendo, que é você entrega a ferramenta, mas você não muda a cabeça das pessoas. Isso sem falar de que as escolas vêm formando mal os alunos em cima disso. A escola particular, ela como ela tem toda uma e por isso que a gente diz que o nosso treinamento no campus vai ser muito superior, porque a gente não tem amarra com o MEC, eu não tenho grade de horário por matéria para aplicar, eles abrem um espaço e a gente faz o que quiser naquele espaço. Os alunos estão saindo da faculdade, fazendo trabalhos, ferindo até direitos autorais, ou até gerando plágio em cima de trabalhos de copia e cola. Quando o próprio professor não está preparado para lidar com o assunto inteligência artificial, porque não é tirar a ferramenta.
A ferramenta ela é só uma alavanca. Isso não extingue o aluno de estudar o conteúdo, assim como não extingue o colaborador de fazer a sua análise daquele documento e validação, a sua crítica. Isso é fundamental, mas isso passa por onde? Pelo treinamento, pela cultura, pela filosofia de integração do colaborador antigo com a tecnologia nova. Primeiro, muito obrigado aí pela exposição de vocês. Não. E eu também tenho uma empresa de consultoria na área financeira, para estruturação. E a IA realmente ajudou muito e acelerou demais o meu trabalho, principalmente na análise de dados. Então, é uma verdade tudo isso que vocês estão falando. Uma coisa que a gente encontra dentro das empresas, e quando somos questionados sobre a IA, fala, olha, por onde devo começar, né? Começo pelo RH, ou começo pela logística, ou meu departamento de compras, meu departamento comercial. Qual que é assim, a orientação que vocês dão? Porque parece que, assim, que todo mundo quer começar num periférico. E na minha sensibilidade deveria ser algo mais central. O que vocês pensam sobre isso? A minha resposta é depende. Aí eu te pergunto, onde você tem problema? Aí que entra a parte consultiva, né? De a gente entender realmente o processo, o que está acontecendo e onde está travando. É difícil muita gente falar, a gente costuma falar bastante isso, né? Pode ter uma pizzaria aqui, outra ali, outra lá. A gente vai falar com as 3 pizzarias o mesmo negócio, vende o mesmo sabor, o mesmo preço, usa o mesmo produto, o mesmo insumo, só que cada um tem um processo diferente. Então é difícil eu falar para as 3 pizzarias que elas têm que fazer a mesma coisa. A gente não acredita muito nisso, né? A gente acredita mais nessa parte consultiva de entrar e identificar onde está o real gargalo. Eu vou dizer uma frase para você que vai traduzir aquilo que eu penso, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? Então, não adianta você olhar para o negócio do cidadão e falar, meu amigo, isso aqui está ruim. Não, mas isso aqui eu dou um jeito. A minha dor é essa aqui. É a dor que incomoda o dono do negócio. Então, minha resposta para você é o seguinte: quem define a sequência de trabalho é o dono do negócio e a dor que ele tem. Porque ele é o pagador da conta. O que acaba acontecendo na nossa visão é, quando o dono, ou o board, ou a diretoria da empresa chega para nós e pede uma avaliação consultiva antes, aí muda de figura. Porque nós fazemos uma avaliação 360 na empresa, identificamos todos os gargalos de todos os processos, medimos quanto isso representa em dinheiro. E desculpa, algumas empresas até pensam diferente, mas a minha visão do negócio é o seguinte: negócio bom não é um negócio que vende muito, é um negócio que dá lucro. Então, se não tiver lucro, se aquele processo não der lucro, é um problema na tua empresa, simples assim. Então eu tenho a tendência de sempre tentar encaixar o problema do lucro operacional junto com o custo de manter pessoas para fazer aquele processo. Eu tento fazer isso. Agora, às vezes você tem que acatar a necessidade do dono da empresa, fazer acontecer, ganhar confiança, ganhar espaço na companhia, para você mostrar números para ele. Números que muitas vezes nem ele reconhece. E a partir disso a gente cria o que nós chamamos de roadmap. O que é o roadmap? O roadmap eu avaliei todos os processos, identifiquei os gargalos e falei para o cara o seguinte: se a gente investir isso aqui tudo em soluções de inteligência artificial, que vai custar tanto, no tempo, você vai ter um ganho operacional, um resultado, um lucro operacional desses processos de Y no tempo X. Então você consegue mostrar para o cara. Porque o que é investimento? Investimento, você não é financeira. Tem caro e tem barato o investimento? Não, tem investimento que dá retorno e investimento que não dá retorno. Quando eu consigo tangibilizar o investimento, o ROI e o tempo, aí é uma questão só de teimosia. Se você quiser mudar o cavalo, fica à vontade. Tem gente que se sente mais à vontade com a cenoura à frente e tem gente que se sente à vontade de outras formas. Aqui vai? Ok. Vamos ver. Alô, Ei. Melhor, né? Esse é o da sede? Esse da sede. Esse é cuidar, esse é assim. Ó, antes de eu perguntar pra vocês, eu vou fazer uma pesquisa aqui só pra vocês entenderem a pergunta também. Quantos daqui gostam de ser atendidos por IA? Assim, que mandou uma mensagem lá e a IA responde, você já, legal, vou falar com esse pessoal.
Você vê? Então, o que acontece? Vou explicar. Eu tenho uma imobiliária. E antes de eu ter imobiliária minha, que eu tenho há 3 anos aqui na Norte Sul, eu era o diretor de uma imobiliária que eu tinha 150 corretores. Então, pra mim, era uma loucura e tudo mais. Quando eu saí, eu montei uma imobiliária e eu tenho 3 corretores. Eu investi em tecnologia, inteligência artificial, tal. Eu tenho uma IA que responde os clientes. Entrou no anúncio do apartamento, da casa, do imóvel, a IA já responde tudo mais. Cada 10 clientes que a IA, todos ela aborda. Cada 10, 2 respondem, 8 não respondem. Aí eu fico com aquele gargalo, muitas leads e sem contato. E ela continua falando, porque ela é treinada para abordar, para falar o que gostou mais do imóvel e tal. Falou, eu sou a Nath, eu sou assistente do Natan Ribeiro Imóveis e tal. Mas não adianta. Aí quando eu pego lá, assumo e falo, oi Diogo, aqui é o Natan, tudo bem? Na hora, o cara responde. Então, o que eu queria perguntar para vocês, o que vocês também enxergam e o que vocês podem dar de dica para nós que estamos empreendendo, que estamos colocando a IA no negócio, para que essa abordagem, ou para que esse relacionamento IA e pessoa humano, ele funcione melhor, porque só falar da tecnologia é legal, é importante, mas como que a gente pode conciliar isso e trazer mais para perto do negócio, fazer o negócio dar certo, sabe? Quando você entra em contato com o cliente, o jeito que você fala é igual o que a gente fala? A pergunta que você faz ou o jeito que você aborda é igual do que a gente está abordando ou é diferente? Geralmente é igual. Eu pergunto o que ele mais gostou daquele imóvel. É exatamente igual? Essa pessoa está olhando um monte de coisa na internet, eu já tento filtrar ali. É exatamente igual? É. Então não é o agente o problema. Às vezes a pessoa, eu acho que por... Ó, eu sou a Nath, assistente virtual, você acha que deve tirar? Então pode deixar no segundo momento. Pode deixar no segundo momento, porque eu acho interessante a pessoa estar ciente que está falando com uma IA depois. Mas deixa fora no primeiro momento, faz esse teste. Deixa ela entrar em contato, fala, e depois deixa ali que é uma IA, mas deixa ela interagir primeiro. Porque se a pergunta for exatamente igual, o problema não vai ser a gente. Porque se a pessoa receber a mesma pergunta, se for da Nath ou se for do Natan, alguma outra coisa externa pode ser um problema. Por via das dúvidas, nós não estamos falando de chatbot, né? Não, é só a primeira mensagem, mas eu não... IA mesmo. Toda essa construção também é uma arte, tá? Num dos clientes nossos de varejo, que vendem produtos premium, por exemplo, toda a seleção de palavras teve que ser cuidadosamente articulado. Como você se desculpa quando precisa se desculpar, como você trata o cliente no primeiro contato, os termos que você utiliza na transição das informações, essa elegância, né, esse requinte que o produto demanda, que o cliente daquele produto demanda, a gente tem que ser devidamente treinada para isso. E às vezes o perfil emocional dela também. Você pode ter uma personalidade da IA mais fria, mais profissional, mais amigável, mais amistosa, mais adocicada, bem-humorada, e tudo isso você pode desenvolver em até 80 línguas diferentes. Inclusive a gente passou por um momento nesse agente, né? Por ser um produto premium, a gente foi treinando ela e ela começou a ficar muito formal, né? Ela falou, não, cara, tá formal demais, vamos dar uma naturalizada aí, porque está muito formal. Então tem isso, né? Tem ajustes que vão fazendo, e inclusive muitas vezes antes mesmo de... muitas vezes não, todas as vezes, antes de colocar no mercado em implantação rodando, a gente faz um bom período de teste somente com as pessoas da empresa, e aos pouquinhos a gente vai fazendo essa evolução, pô, tá legal, aí põe para rodar para o mercado. E o conselho objetivo para a tua pergunta, né? Eu acho que é importante identificar que é uma conversa por inteligência artificial, até porque a LGPD às vezes pode demandar isso, tá? Mas deixa isso, primeiro resolve, atende a demanda, dá tranquilidade, a resposta, a categoria, envolve o cliente naquilo para que ele entenda que está falando, pô, que gostoso conversar, a informação flui, etc. Depois você fala, olha, eu fui criada para isso, fui desenvolvida para isso, para te dar a melhor experiência, fui treinada com as melhores informações e tal, e ela já passou pela resposta. Se você colocar no começo, você ainda tromba com uma ou outra pessoa que se sente desconfortável em falar com uma IA. Mas eu digo a você o seguinte, isso está acabando, tá? As pessoas querem informação. O caso que eu joguei da Magazine Luiza aqui, se você mandar mensagem, ela fala na hora, sou assistente virtual da Magazine Luiza, uma inteligência artificial.
E 3 vezes mais. 3 vezes mais. Depende do produto, depende do momento, depende de um monte de coisa. Por isso que eu perguntei se a mensagem era É exatamente que o negócio imóvel, o cara fica assim, putz, ela vê esse cara me encheu o saco só porque eu fui lá visitar o site, agora não parar de me ligar. Hein, Marco? Então tem uma brecha aí no meio, né? Quem que gosta de entrar na loja de sapato e colar um cara do seu lado e falar, posso te ajudar? Exato. É uma coisa, é gente, mas não é o momento certo, não é o jeito certo, às vezes não é legal. É uma questão de timing. É, exato. Mais alguma dúvida? Alguém queria fazer mais uma pergunta? Todos bem? Nenhuma dúvida, hein, Diogo? Você é um professor mesmo. Não, a gente fala muito bem mesmo, vocês não capaz, né? Nós vamos pegando assim, todo mundo montou, é verdade. A única coisa para encerrar para vocês, assim, comentaram para mim aqui, a boca miúda, de que parece que tem pessoal preocupado com o negócio do delivery, né? Esse é um negócio quente, tá certo, não? Criaram um monstro chamado iFood, um outro monstro chamado 99, e agora ele está comendo a nossa perna, né? Pegando a nossa margem, e a gente não sabe como faz para desconectar esse monstro da nossa perna, né? Então tem estratégia para isso. Desculpe minha ignorância, eu não tenho expertise nisso, talvez esteja fora do foco, mas o IA, como ele pode nos proteger contra os malefícios da assinatura eletrônica, se é possível. A assinatura eletrônica em que sentido? O malefício, ele pode nos proteger contra os malfeitores. Ah, sim. Existe possibilidade? Existe, né? Existe. Eu não entendi muito bem o contexto. No caso de uma fraude, você está falando? Alguém assinou um documento por você? É isso? Mas eu acho que ele quer saber no geral se a IA pode ajudar contra as fraudes digitais, é isso? É isso aí. Não é muito o nosso core de proteção, né? de segurança, mas com a inteligência conseguindo analisar dados com uma velocidade muito rápida e análise visual de documentos também, eu entendo que a gente não falou aqui, né? Mas a inteligência artificial também está no meio da gente faz muito tempo, né? Por exemplo, nas redes sociais, na Netflix que a gente assiste, no YouTube, como machine learning. E aí esse tipo de inteligência artificial é que vai entrar na segurança. É uma inteligência artificial diferente do que a gente está falando aqui, que é na cybersecurity, na cibersegurança. A gente está falando de inteligência artificial que é chamada com um termo generativa, que gera coisas. Então gera texto, gera imagem, gera vídeo, gera áudio. Esse tipo de inteligência artificial, talvez o machine learning, a cibersegurança, ela vai agir, mas ela vai agir nos bastidores, em coisas que a gente não vê. Então a gente vai ver isso muito em banco, a gente vai ver em antivírus. Eles têm inteligência artificial ali, analisando dados numa velocidade muito rápida, mas é diferente do que a gente vê, do que a gente está falando aqui. E as próprias plataformas de assinatura digitais, elas têm um protocolo de controle, né? Ela tem essa rastreabilidade de onde foi o documento, por quem passou, os e-mails que foram copiados e ali as assinaturas que foram realizadas, né? Então é rastreável essa segurança. Okay? Sim, melhor isso. Ajuda muito nesse controle da sua preocupação. Não, imagina. Não. A gente tem, igual nosso amigo lembrou da parte de tokenização de informações, da parte de Web3, etc. Mas é um outro assunto. É muito assunto. Que vai pro lado de Bitcoin, essas coisas assim, tokenização. Pessoal, é assim, ó, inteligência artificial é um termo cunhado, que nem era cunhado marketing antigamente, né? Eu vou fazer marketing. Marketing é um guarda-chuva com diversas subdivisões, mas tudo era marketing. E hoje a gente vive da mesma forma, tá? Então assim, ó, vou usar um spam, né? O nosso e-mail, ele aprende, a plataforma de e-mail aprende a identificar o que é spam para você. Isso é uma forma de inteligência que ele utiliza. Então, desde o spam do teu e-mail até aqueles robôs que a China mostrou montando Kung Fu perfeitamente, isso tudo a gente pode botar numa caixinha chamada inteligência artificial. Só que olha a diferença entre uma coisa e outra. A gente preparou esse vídeo para vocês assim, a gente acabou
segurando um pouco, que quem pudesse ir embora, ficasse à vontade, não se sentisse constrangido. De novo, não é o que a gente está falando hoje, Isso. não é isso que a gente faz. E nem a gente entrega isso. Mas a gente está trazendo para mostrar para vocês o quão evoluídas as coisas estão ficando e quão rápido. Isso aqui era uma padaria em São Paulo, tá? Então o robô servindo o pãozinho ali em São Paulo. Eu vou deixar rolar aqui e a gente vai comentando. Nem vou colocar o som, que é só pra gente vai comentando aqui um pouquinho. O aspecto, como eu tenho uma experiência muito legal na área de saúde, né? Aqui você vê o carinha funcionando. Ó, Então ele identifica a mesa, ó, ele sabe a mesa 347, ele já mostra, já vira para a mesa certa e a pessoa só vai lá e pega o pratinho dela. Alguém aqui já foi servido por um robôzinho na padaria? É legal a experiência? É interessante, a criançada gosta muito. A criançada. Nós temos uma padaria que Ele fala? fala. Olá, tudo bem? Esse aí é Com licença, robô fofinho. um robô que caminho. separa remédios. Com licença, robô fofinho também. Ele canta parabéns, você pode pôr o bolinho. Tá Muito bom. Isso aqui é muito legal, ó. Você pega uma máquina conectada a uma inteligência. Imagine isso aqui, a gente vai mostrar um vídeo para vocês de um hospital lá na China, mas que já tem aqui em São Paulo também, tá? Eu vou deixar, não é rápido, são todos vídeos curtos para que vocês possam ver alguns processos. Aqui é uma separação de medicamento. Quem já lidou com isso, eu já lidei com isso há mais de 20 anos, eu sei como isso é delicado, né? Como isso é um trabalho de risco, né? Imagina você entregar para um paciente um medicamento errado por causa do robô e o cara morre. Imagina. Isso aqui é o Netão, vocês devem conhecer o Netão lá de Santos. Ele foi para a China faz acho que foi em setembro esse vídeo, que ele estava trazendo os 2 primeiros robôs do Brasil na época para fazer atendimento como garçom também lá na hamburgueria Netão. A hamburgueria do Netão. A gente trouxe só para ilustrar também como que as coisas estão evoluindo, né? E é muito mais do que você só colocar um robô para atender, né? Você está falando de uma experiência diferente. Gera o marketing, igual a nossa amiga falou. Tem aquele marketing envolvido, a criançada gosta, aí você acaba indo num lugar só para ver o robô, e aí tem tudo isso envolvido. E aqui são os hotéis. Aí o robô atendimento, aqui que legal. Ele não precisa bater na porta, nem tocar a campainha, nem chamar elevador. Então a rede do hotel é integrada com ele. Quando ele chega perto da porta, eletronicamente, digitalmente, ele toca a campainha, a pessoa vai lá, abre, pega. É o que a gente chama o elevador de hospitalidade, né? A hospitalidade que você encontra no hotel, com todo esse serviço de toalhas e roupas de cama e tudo mais. E aqui é um case sensacional, né? Vocês percebem que eles utilizam uma parte do teto para que esses robôs eles levem para os quartos os medicamentos. Olha que responsabilidade, hein? Imagina que o médico foi no quarto, visitou o paciente, identificou, escreveu a medicação, anotou essa medicação no sistema. O robô ou a inteligência artificial identificou o quarto, identificou a prescrição, identificou os códigos, mandou uma mensagem para separar o medicamento lá que a gente acabou de ver. Bota esse medicamento no robô e o robô vai entregar lá no quarto. Imagina o tamanho dessa responsabilidade. E esse é um hospital pequeno lá na China, né? Eles também têm um robô que separa os remédios. Eles têm ônibus elétrico para andar dentro do hospital, ajudando pessoas de idade a sentar, na cadeira de roda. O robô que higieniza as coisas com como é que é o nome? Ultravioleta. E é isso, né? Não tem nada a ver com essas coisas, mas eu queria trazer dizendo o seguinte: já está entre nós muitas coisas, né? E a gente vai começar a ver cada vez mais rapidamente, com maior intensidade, tudo isso acontecendo. Perguntas? O senhor gostou da experiência? Verdade. E não cansa, não acorda de mau humor. Eu tenho uma lista no Brasil. Uma lista no Deixa a minha justiça do trabalho por enquanto. Pessoal, a gente está aqui à disposição. Quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, nós vamos ficar mais um tempinho aqui para conversar com vocês. Gostaríamos de agradecer de coração por toda a atenção que vocês nos deram. Vocês são uma audiência maravilhosa, paciente, e a gente espera ter contribuído com vocês de alguma forma. Muito obrigado. Obrigado.